Olá, tudo bom? Que bom te ver por aqui de novo. Vamos verificar aqui mais um exercício. Se você não conseguiu resolver, acompanhe aqui uma maneira de resolvê-lo e aí depois tente novamente. Certamente você vai ter um resultado melhor, tá legal? O enunciado diz assim, ó: determine os valores reais de K de modo que o ponto que tem essas coordenadas pertença ao terceiro quadrante. Então, só para poder exemplificar, vamos fazer aqui um esboço de um plano cartesiano, tá legal? Só para ficar mais fácil o seu entendimento. Olha lá, ó, plano cartesiano, só um esboço, então ele não vai estar com as medidas perfeitas, só para você poder compreender, só para ilustrar, esse exercício aí, ó. Eixo X, eixo Y, abscissa e ordenada, Então, olha só, você sabe que o plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes, onde esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto quadrante. O exercício está informando de que é um ponto que pertence ao terceiro quadrante. Então, o ponto estará por aqui, em algum local desse terceiro quadrante, ok? E pergunta, olha, determine que valor você pode atribuir para K, tanto aqui no X quanto no Y, para que esse ponto esteja aqui no terceiro quadrante. O que é importante a gente perceber é assim, ó, todo ponto do plano cartesiano, ele tem coordenadas X e tem coordenadas Y, não é verdade? Então, assim, o que é que temos que observar aqui, ó? Eu tenho que ter X e Y para esse ponto que está no terceiro quadrante. Observa que, só abaixar aqui um pouco para não ficar muito apertado, Eu tenho X e Y, nesse ponto aqui, ó, do terceiro quadrante, tenho que ter um valor de X e um valor de Y. Agora observa que o valor de X, ó, se você subir aqui e projetar até o eixo X, você vai perceber que aqui o X tem valores negativos, E lá do outro lado os valores positivos. Então, se para cá o X tem valores negativos, significa que aqui o X ele tem que ser o valor menor do que zero, Porque o X aqui está sendo utilizado, são os valores negativos. E o Y, olha só, o eixo Y ele tem para cima os valores positivos e para baixo os valores negativos. E o terceiro quadrante está usando também, então, ó, os valores de Y negativo. Então, o X tem que ser menor do que zero e o Y também tem que ser o número menor do que zero. Tá legal? Para que dê certo aqui no terceiro quadrante. Então, vamos substituir aqui, ó. Esse daqui você lembra, antes da vírgula, essa primeira parte se refere aos valores de X, coordenada X, e aqui da coordenada Y. O que eu sei é que esse valor de X, 1 menos 2K, ó, o X tem que ser menor do que zero. Então, vamos montar aqui uma equação. Ó, monta essa expressão. Aqui tenho 1 menos 2K, tem que ser um número menor do que zero. Perdão. Agora vamos trabalhar e isolar o K nessa equação aqui, ó. Aqui permanece então 2K negativo, é menor, E um atalho, esse 1 que é negativo pode passar para o outro lado, esse 1 que é positivo pode passar para o outro lado negativo, Esse é um atalho. Agora olha só, estou trabalhando com números negativos, então é interessante multiplicar toda a expressão por menos 1 para alterar os sinais aqui, tá legal? Então aqui fica 2K, esse também é um sinal, se ele é de menor, ele passa a ser um sinal de maior, e esse que é negativo passa a ser positivo. Agora tranquilo, ó, sabemos que K tem que ser um número maior do que meio, bem fácil aqui, Primeira definição é essa, o K tem que ser um número menor do que meio, lembrando que no atalho também, o 2 que está multiplicando passou dividindo. Muito bem, descobrimos que K tem que ser um número maior do que meio, utilizando os valores de X. Agora para Y, ó, sabemos também que K menos 2, os valores de Y aqui também tem que ser valores menores do que zero.
Então y também é menor do que zero. Monta aí a equação e vamos desenvolvê-la. Isolando k, fica que k é menor 2 negativo, num atalho ele passa como positivo. Tá aí, bem tranquilo, né? Olha só, para você poder enxergar agora melhor essa resposta, vamos colocar esse daqui nesse esquema. No primeiro caso, o k tem que ser um número maior do que meio. Então vamos fazer assim. Nós temos dois valores, só para facilitar, ó, meio e 2. Se montarmos esse esqueminha, nós teremos aqui o meio e aqui 2, tá legal? E aí, essas retas aqui, ó. Na primeira, diz que o k tem que ser maior do que meio. Então o meio está aqui, k maior do que meio, ele vai estar para o lado de lá, né? Do meio para frente. E na outra informação que nós obtivemos, k tem que ser menor do que 2. Então aqui, ó, na segunda, o k é 2, menor do que 2. Nesse estudo, vamos verificar então quais são os valores de k que atende tanto a primeira quanto a segunda situação aqui, ó. Qual é a intersecção desses dois valores aqui? Você percebe que o resultado vai estar aqui, ó. Você tem que vai começar aqui no meio, ó. Então o k vai começar aqui e ele tem que chegar aqui, a intersecção, ó, e vai até 2. Bem tranquilo, né? E aqui está a resposta, ó. Esse aqui são os valores de k que se espera. K vai de meio até 2, tá legal? Então a resposta, se quiser deixar completinha, pode ficar assim, ó. Porque hoje é a pergunta. Determine os valores de k. Vamos colocar a resposta assim. Resposta. O k vai ser o número que pertence ao conjunto dos números reais. Porque ele indica, ó, determine os valores reais. Então o k vai ser o número que vai pertencer ao conjunto dos números reais, tal que o k, ó, ele vai começar no meio. Então o meio, né, é menor do que o k. Olha o k onde está aqui, ó. Meio é menor do que o k e o k é menor do que 2. Aí, bem tranquilo esse exercício, né? Então, só para poder fechar, determine os valores reais de k de modo que esse ponto pertença ao terceiro quadrante. Para que esse ponto, o ponto com essas coordenadas, esteja aqui no terceiro quadrante, nós temos que atribuir para k valores entre meio e 2. Por exemplo, eu posso colocar aqui 1 e posso colocar 1. A hora que eu resolver essas duas expressões, se eu colocar 1, fica 2 menos 2 menos 1. Se colocar 1, 1 menos 2 fica menos 1. Menos 1 e menos 1 vai dar aqui no terceiro quadrante. Tá legal? Então sempre que você atribuir para cá valores que estejam entre meio e 2, esse ponto certamente estará aqui no terceiro quadrante. Tá aí, resposta está aqui, exercício está resolvido. Se você teve alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, ouça os comentários novamente. Tá legal? Eu espero você para a próxima videoaula. Um grande abraço.